Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11. Amém? Todos encontraram? Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho. Lucas 7, 11. E um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele o seu discípulo e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, e eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduzia, e disse: jovem, eu te digo, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus retirou-se a sua mãe. Essa Bíblia aqui é um pouco atualizada, mas é o mesmo significado. Para nós poder entender o que Deus tem reservado para nós nessa noite, é necessário nós ficar atento a observar. Meus amados irmãos, Jesus, ele cumprindo o seu ministério aqui na terra, Jesus, ele regressando, ele andando, ele viajando, ele pregoando a sua palavra aqui na terra. Ele disse que eu vim para que ele tenha vida e tenha com o que, irmão? Com abundância. E por isso nessa noite que nós estamos aqui. Abundância significa alegria, abundância significa gozo. E Jesus agora, ele pregando o seu ministério na terra, ele disse: olha, eu vim para aqueles que tudo que o Pai tem me dado, para que não se perca. Você é importante para alguém nessa noite. Você, aleluia, não é uma causa perdida. Você não é qualquer. Você é prioridade. Você é particularidade de Deus. Então, se você veio aqui, aleluia, no lugar certo, no lugar de socorro, no lugar de habitação, no lugar de refúgio, que é na casa do Senhor. E Jesus, quando ele veio pregar na terra, ele veio anunciar o evangelho na terra, ele veio quebrar protocolos humanos. Jesus, ele veio desfazer todas as obras do diabo. Jesus, ele veio limpar. Jesus, ele veio curar. Jesus, ele veio libertar. Por isso você está aqui nessa noite. O que é que limpa? Jesus certamente dizendo: pela palavra vós sois limpo, aleluia. Nessa noite você tem o privilégio de se limpar, de se purificar, de ser renovado, de ser restaurado. Jesus agora, ele começa a pregar nas circunvizinhas, em cidades vizinhas. Uma cidade chamada Sidom, outra cidade chamada Tiro. E Jesus, ele pregando naquelas duas localidades que ficava aproximadamente perto de Nazaré. E Jesus, ele era caçado. E Jesus, ele era perseguido. Sabe por quê? Porque quem carrega o amor, quem carrega a bondade, quem carrega a honestidade, quem carrega coisas boas,
ele é perseguido, ele é tentado, ele é procurado, ele é caçado para ser sentenciado à morte. Havia duas classes naquela época: fariseu e saduceu. Homens altamente estudados, conhecedor da Torá do Antigo Testamento, conhecedor do livro de Gênesis, conhecedor do livro do Êxodo, conhecedor do livro de Levítico, conhecedor do livro de Número, conhecedor do livro de Deuteronômio. E o que é que você quer dizer nessa noite? Eram homens conhecedores. Mas há uma diferença: conhecer e viver. Eu quero dizer para você nessa noite: não quero apenas que você conheça Ele, Deus dessa palavra, mas viva com Ele. Porque conhecer, né, todo mundo conhece alguém, mas viver, ela tem uma comunhão, ela tem uma vida de santidade, tem uma vida de andar com Deus, de viver com Deus, de deitar com Deus, de acordar com Deus, de dizer: Senhor, segura na minha mão, ela me ajuda, me sustenta, porque sem Ti eu não consigo viver, eu não consigo sobreviver. E sabe por que você está aqui nessa noite? Porque alguém se importa com você. Ah, mas a minha família me deixou, os meus amigos me abandonaram, aleluia. Todos me desprezaram, todos me isolaram, se distanciaram de mim. Mas eu quero te dizer nessa noite que há alguém, aleluia, que está aqui nessa noite, que Ele te ama, que Ele te quer, Ele quer que você viva com Ele, que Ele quer que você habite com Ele em santidade. E que esse homem é Jesus de Nazaré. Ele está voltando. A sua palavra está se cumprindo. Há mais de 2000 anos, aleluia. Ele foi levado, ele foi massacrado, ele foi pregado, ele foi pendurado, ele foi, aleluia, açoitado, ele foi transpassado com a lança, ele foi colocado coroa de espinho, ele foi deslacerado na cruz. Sabe por quê? Pela minha vida, pela tua vida. Um pecador, uma pecadora, sabe por quê? Porque nós somos gerados do pecado. Quando Adão ele comeu o fruto do jardim do Éden, aí dentro de Adão nasceu o pecado, se originou o pecado dentro do homem. Mas nessa noite, por isso que ele foi lá na cruz, para levar o meu pecado, para levar o teu pecado, para purificar a minha vida, para purificar a tua vida. Se você tem cometido algo que não tem agradado a Deus, nessa noite é a oportunidade. Nessa noite é a oportunidade de você se reconciliar. Nessa noite é a oportunidade de você se fortalecer e dizer: olha, essa vida a qual eu vivo agora, eu não quero viver mais. Eu quero viver uma novidade de vida. Como? Com Jesus. Sem Jesus não dá, irmão. Sem Jesus é mesmo que remar dentro de um mar sem direção. Mas quando Jesus está dentro do barco, quando Jesus está dentro da nossa vida, quando Ele está dentro do nosso ser, aí nós remamos dentro do barco, dentro do mar, aleluia, em direção à vitória. Nessa noite, Deus ele manda dizer para vidas aqui, aleluia, ainda não é o fim, ainda há solução, ainda há o remédio. Mas esse remédio não é comprado em farmácia terrena. Esse remédio não é comprado, aleluia, glória a Deus, em farmacêutico, no maior doutor, aleluia, não. Esse remédio é comprado, que vem lá do alto céu. E Ele é o médico dos médicos que está aqui nessa noite. Ele quer entrar, Ele quer cicatrizar aonde nenhum homem pode cicatrizar, aonde nenhum homem pode curar nessa noite. Ele quer curar, meu amado, porque Ele te ama, porque Ele te deseja, porque Ele anseia habitar dentro da sua vida. E os fariseus, eles queriam proibir a prática,
o exercício da cura para as pessoas daquela época. Eles queriam limitar, eles queriam barrar, eles queriam estacionar o ministério de Jesus. Mas eu quero te dizer que não tem quem pare Deus. Não tem quem pare Deus. Não tem quem pare o trajeto de Deus, o foco de Deus, o objetivo de Deus para a sua vida. O que você tem sonhado não é sonho seu, é sonho de Deus. O que você tem projetado não é seu, é de Deus. Quer que eu lhe prove Bíblia? Eu lhe provo. Jesus certa vez ele diz: olha, os vossos pensamentos não são o meu pensamento. Os vossos caminhos, os vossos passos não são os meus passos. Se você precisa andar reto, você precisa deixar ele pegar na sua mão e dizer: olha filha, olha filho, deixa eu te direcionar, aleluia. Deixa eu te colocar em caminhos retos, não em caminhos tortuosos. Para chegar agora, eu li nessa noite, eu só fiz aqui uma conjectura. Agora eu quero chegar aqui no contexto dessa mensagem dessa noite. A Bíblia vai relatar no capítulo 7 de Lucas que Jesus agora ele vai se aproximando, ele vai chegando em uma cidade, em uma pequena cidade, em um pequeno vilarejo, em uma pequena, aleluia, casebres, chamado Cidade de Naim. O importante não é sair, o importante é chegar. O importante dessa noite é o dono da bênção, ele chegar na tua vida. Não, o importante não é sair sem, mas é sair com alguém. Nessa noite é importante ele chegar, para depois você sair. Tem muita gente saindo antes dele chegar. Quem? Jesus. Tem muita gente se direcionando, aleluia, saindo do lugar que Deus colocou antes dele chegar. Espere Deus chegar para depois você sair. Espera Deus habitar na tua vida nessa noite e transformar para depois você sair, aleluia, com a vitória dentro do coração, com a vitória dentro da tua vida. Tem muita gente saindo, aleluia. Tem muita gente, aleluia, se distanciando. Tem muita gente abandonando o barco. Tem muita gente saindo, aleluia, dentro do barco. Tem muita gente saindo da direção de Jesus, da vontade de Jesus. Só saia quando ele chegar. O importante não é sair sem, é sair com alguém. Tem muita gente saindo sem Jesus. Saindo como? Na vida, vivendo, andando, direcionando ele, colocando ele. Senhor, vai junto. Senhor, vai junto comigo. Espírito Santo, vai na minha frente. Aleluia. Vai me direcionando para que eu não caia no buraco, para que eu não caia dentro da cova do leão, para que eu não caia, para que eu não caia, para que eu não me fure nesses espinhos. Sabe por quê? O melhor da vida não é sair sem Jesus, é sair com Jesus. Tem muita gente, mas eu vou sair, sai, mas é sem Jesus. Mas com Jesus ele sai e tem vitória. Com Jesus ele sai e tem socorro. Com Jesus dentro da vida, dando com ele sai alegre, sai fortalecido, é vitorioso. Porque ele não anda só, porque ele não anda em caminho escuro, ele anda em caminho de luz. Porque ele anda com o Pai das luzes, que é Jesus. Meus amados, e se nós fosse aqui, eu vou falar um pouco dessa porta. Toda pessoa, para chegar numa casa, tem que entrar pela onde, irmão? Pela porta.
E no capítulo 28 de Jó, diz que Jó, agora a Bíblia diz que Jesus ele vai entrando na cidade de Naim pela porta. No capítulo 29 de Jó, diz que eu vou falar sobre essa porta. Se você pegar isso aqui nessa noite, tá ruim. Diz que Jó, agora ele pega a sua cadeira, costume judaico, pega a sua cadeira e coloca perante a porta da cidade. Para quê? Para ser julgado. Então eu entendo que agora essa viúva, chamada viúva da cidade de Naim, não é o nome dela, Naim era a cidade que ela habitava. Agora ela pega, irmão Lucas, a sua causa, porque só quem pode ser julgado que tem uma causa para julgar. Jó disse que pegou a cadeira e colocou na porta da cidade para ser julgado por quem? Primeira classe, ancião. Segunda classe que julgava naquela época, monarca. E a terceira classe, sacerdote. Agora quando aquela mulher ela vai saindo, alguém vai entrando. Para baixo, e ele está entrando nessa noite na tua vida. A Bíblia diz que quando aquela mulher ela vai sair com aquela grande multidão, pranteando, chorando. Naquela época elas contratavam mulheres chamadas carpideiras para prantear, para chorar no cortejo. E diz que agora ela vai em direção àquela porta da cidade. Eu quero dizer que você entrou na porta certa nessa noite. Nessa noite você está em direção à porta certa. Nessa noite a porta, aleluia, é a porta da tua vitória. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Quem que está batendo? Jesus. E se alguém abrir a porta, para ele entrar tem que abrir. Então abre nessa noite, aleluia. Tira essa tristeza, tira essa dificuldade. Abra nessa noite a porta do teu ser, a porta do teu coração, aleluia. A porta ali dos teus sentimentos, para ele entrar, não apenas entrar, mas fazer morada, fazer, aleluia, habitação, aleluia, se fazer, aleluia, dentro de você. Porque se você deixar entrar aqui nessa noite, dentro da tua casa, aleluia, se tu abrir a porta do teu coração, aleluia, ele quer entrar, ele quer transformar, ele quer tirar a tristeza, ele quer tirar a angústia, e quer colocar alegria, e quer colocar gozo, e quer colocar felicidade, aleluia. Nessa noite quem quer julgar a tua causa não é juiz terreno, não é advogado, aleluia, mas ele é juiz do juiz, ele é Senhor do Senhor, e ele está aqui nessa noite dizendo: cadê tua causa, cadê tua prova, aleluia? Cadê tua dificuldade? Deixa eu pegar, deixa eu levar, aleluia, porque ele é Deus, aleluia, da tua vida. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite, aleluia. Se mereceu glória, se mereceu louvadora, se mereceu, aleluia, faz aquele barulho que o diabo não gosta, aleluia, faz aquele barulho, aleluia, que o diabo não gosta. Oh meu Deus, alabacarabasuricandarabahai, ainda come terra labasuricandarabahai. Nessa noite corrente está sendo quebrada. Nessa noite ele está fechando a cova da sepultura. Nessa noite ele está fechando a cova do leão. Ele está dizendo: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Oh, aleluia. Nessa noite não te preocupa. Se você está com sede, ele é a água. Se você está com dor, ele é o remédio. Se você está aflito, ele é a solução para a tua vida. E como julgar uma causa morta? E como julgar aquilo que já morreu? E como julgar, aleluia, algo que já está morto? Mas ele disse, aleluia, ainda que esteja morto o quarto dia, aleluia, eu, aleluia, ressuscitarei. Eu não sei
sei qual os teus sonhos têm morrido. Eu não sei o que é que tem morrido na tua vida nessa noite. Mas nessa noite é noite de reviver os teus sonhos. É noite de reviver os teus projetos. É noite de reviver, aleluia, aquilo que tu tens sonhado para a tua vida. Oh, meu Deus. A causa morta daquela viúva, sim, dentro de um caixão, dentro do esquife chamado caixão, ou taúde, como era conhecido naquela época. Aí Jesus chega na porta da cidade, sendo judeu, não era permitido ele tocar, ele pega, ele põe a mão sobre um caixão. Sabe por quê? Porque ele era judeu. E era, aleluia, algo contaminoso, é algo que deixava um judeu impuro ele tocar em um esquife. Mas só que Deus ele veio quebrar todo o protocolo humano. Não importa o tamanho da tua luta, não importa se já foi de mal, se está morto, como estava ali Lázaro, importa que ele tenha, aleluia, a solução para a tua vida nessa noite. E ele quer não apenas entrar, mas habitar até ele vir. E a Bíblia vai dizer que agora não vem entrando o sacerdote da lei, não. Agora quem vem entrando naquela porta, o ancião da cidade também não. Agora quem vem entrando naquela, aleluia, dentro daquela porta é o dono da vida, chamado Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus. E quando ele chega perto, se aproxima, ele nota que há algo diferente. Ele nota que há algo estranho. E aquela multidão, irmão, que seguia aquela viúva, era a multidão a qual tem nos seguido, a qual tem olhado para nós e tem dito: ele já morreu, ele já parou, ele já padeceu. Cadê o sonho dele? Cadê o projeto dele? Ele é crente, ele ora, ele jejua, ele diz que vai ter uma casa, diz que Deus vai dar um carro, diz que Deus, aleluia, vai dar um trabalho. E cadê? Irmão, maior do que a multidão daquela viúva é a multidão que vinha com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de multidão humana. Jesus precisa de multidão perfeita. Jesus, aleluia, a Bíblia é tão clara em nos dizer: se os daqui da terra não adorar a Deus, lá no céu os anjos os adoram. Que multidão você está do lado dessa noite? Da vitória ou da luta? Que multidão você está incluída nessa noite? Se você é a multidão, aleluia, da vitória, se você é da multidão, aleluia, do livramento, se você é da multidão, aleluia, que anda com Jesus, que convive com Jesus, adore Ele nessa noite, irmão. Porque Ele está aqui para mudar a tua história. Porque Ele está aqui, aleluia, para mudar essa dificuldade, para pegar. Mateus 11, 28. O fardo dessa viúva estava tão pesado, o presbítero Genivaldo, que apenas ela chorava. Mas Jesus disse: olha, calma aí, que eu vou chegar em Mateus 11, 28.
Vinde a mim. Quem está mandando vir a mim? Jesus. Vinde a mim, todos. Não faz exclusão, não faz escolha de pessoa. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Nessa noite Deus está te chamando, aleluia, para tirar esse fardo, para tirar esse cansaço, aleluia, para tirar essa debilitação. Jesus queria dizer para aquela viúva: olha, viúva, vem a mim. Vem a mim, viúva, aleluia, vem a mim mesmo chorando, aleluia. Sabe por quê? Porque a lágrima do crente, aleluia, a lágrima do servo do Senhor, ela move os céus. Não, você me entendeu assim, eu vou repetir. A lágrima do remido de Deus, a lágrima, aleluia, do justo do Senhor, abre os céus. E Deus, aleluia, não resiste. E Deus manda logo quem? Um anjo. Deus manda logo o socorro. Deus manda logo o escape. Sabe por quê? Porque Deus não aceita você sofrendo. Deus não quer te ver você cabisbaixo, mas Deus quer ver você vitorioso, irmãos. Aquela viúva estava muito pesada a vida dela, porque viúva naquela época, para quem não sabe, se faltasse o dono de casa, o esposo, o marido, o filho, ele era encarregado de trabalhar para trazer mantimento, alimento para aquela casa. E agora morreu o marido, morreu o filho, e o que ia ser daquela mulher? Aí que se enquadra, aí que entra o que a Bíblia diz, que Deus, Ele é socorro, vem presente. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é com um mês, não é com 2 meses de Diácono Jairo. É socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade, aleluia. Aí é que Deus age na minha vida e na tua vida. E muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o agir de Deus. Quer mais Bíblia que prova? O choro pode durar a noite inteira, a Bíblia que relata. Mas quando vem amanhecendo o dia, a alegria chega, o júbilo chega. Nessa noite Deus, Ele quer que você saia daqui alegre. Deus, Ele quer que você saia daqui fortalecido, não da mesma maneira que você entrou, mas transformado, porque você entrou pela porta certa, você está trilhando no caminho certo, que é Jesus, que é o autor, que é o Deus que pode te dar vitória, que é o Deus que pode te dar livramento. Versículo número 7, 13. E vendo ao Senhor, compadeceu dela e disse: não chores. Lucas 7, 13. Compadecer. Palavra também significa de compaixão, de amor, de sentimento, de sentir, de estar sentindo, de estar pressentindo a mesma dor, a mesma aflição do meu irmão. Isso que é evangelho, irmão. Que evangelho é esse? Que não levanta, que não, eu não ajudo a levantar o que está caído. Isso é evangelho. Verdadeiro evangelho é eu sentir, aleluia, é eu ajudar, é eu chegar, é eu se aproximar daquela pessoa que está ferida e colocar e dar uma palavra de ânimo e levar a palavra e levar a oração para sarar, para cicatrizar.
Nessa noite eu estou pregando Bíblia, irmão. Tem muita gente, mas Deus vai te dar aqui no carro. Dá isso para o Senhor. Irmãos, Deus ainda é o Deus da palavra. Este evangelho não é evangelho de prosperidade, mas é evangelho ali, algo espiritual. O melhor que você tem para dar aqui nessa noite não é para você ficar cabisbaixo, pensando ali nessa noite, não, irmão. É para você estar ligado com o céu. É para você estar mastigando, guardando essa palavra, porque não é minha, não é vindo de mim. O melhor de dar nessa noite é a tua adoração, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar, o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor lágrima, o melhor pranto, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, aleluia, Ele não aguenta, o gemido de uma mulher, o gemido de um homem, aleluia. Ele abre o céu, Ele move montanha, Ele repreende o inimigo, Ele repreende enfermidade e diz: olha, inimigo, esse você não toca, naquela você não toca. Sabe por quê? Porque Ele é prioridade minha, do Senhor dos exércitos. Como não chorar? Como não prantear? Como não sentir uma morte de um ente querido, a qual era o filho daquela mulher? Como não chorar se aquela mulher tinha um único filho e agora estava levando para ser enterrado naquele lugar chamado cemitério? Quando enterrasse aquele filho da viúva de Naim, dessa mulher, também seria enterrado. A expectativa de vida daquela mulher. Oh, meu Deus do céu, mas só que naquele dia Deus, Ele veio quebrar o protocolo humano. Ele disse, conjectura nessa noite: olha, coveiro, fecha, aleluia, a cova, porque você não vai enterrar o sonho desse jovem, o sonho dessa mulher. Porque automaticamente, quando aquela mulher enterrasse aquele único filho, ela enterraria toda a sua expectativa de vida. Mas eu quero te dizer que aquele que desenterra, aleluia, sonho, eu quero te dizer, aquele que ressuscita no projeto, Ele está ressuscitando nessa noite, aleluia, a tua esperança. Nessa noite Ele quer, aleluia, ressuscitar algo espiritual que está morto dentro de você nessa noite, que é o teu modo de pensar, aleluia. Você mesmo pode se dizer aí: Senhor, eu não presto mais para viver nessa terra, porque meus sonhos estão tudo mortos, porque os meus projetos, as minhas, aleluia, meus sonhos estão tudo enterrados, já morreram todos. Mas eu quero te dizer que o homem da Galileia, eu quero te dizer que o homem, aleluia, que carrega uma coroa de espinho na cabeça, que ali que foi levado e foi tirado, está aqui nessa noite. Qual é o teu sonho, aleluia, que foi enterrado? Seja revivido nessa noite. Aquele projeto seja revivido nessa noite. Meu filho, aleluia, está, aleluia, no álcool. Mas Deus, Ele pode mudar.
Deus, Ele pode tirar a situação do teu vício do álcool, porque Ele é a vida. Ele é a vida para o mundo que está em luz. Para que sonhar se aquela mulher estava levando toda a sua expectativa de vida para um lugar de escuridão? Irmão Antônio, era para o lugar do enterro. Nessa noite, meu amado, se tu chegou aqui na escuridão, se tu ali estava pensando ali que estava ali indo no caminho do buraco, no caminho da morte, está fechando o buraco, está ali mandando coveiro fechar a cova nessa noite, e está dizendo para você: sonhe hoje sonhar, e vai em paz para a tua casa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Ele que entrou ali dentro da cidade de Naim. Ele não está entrando, Ele já está aqui nessa noite. Antes de você chegar, Ele já estava aqui. E Ele está dizendo para você: não chores, não chores, não chores, não chores. Não chore, irmão. Está doendo agora, está apertando agora, está. Para aquela mulher também estava apertado. Para aquela mulher também estava doendo. Porque o seu ser, porque o seu espiritual estava arrasado. E a segunda coisa que Jesus vai dizer depois do choro: Ele toca. Ele toca. Quanto nessa noite precisa ser tocado por Ele? Quando nessa noite carece de ser tocado por Ele, levante a mão, irmão. Nessa noite você precisa, eu preciso ser tocado por Ele, para a minha vida ser mudada, para os meus pensamentos ser mudados dia após dia, a cada amanhecer. Sabe por quê? Quando Ele tocou naquela filha de Jairo, quando Ele chegou perto daquela menina, Ele disse: Tabita, comigo, levanta, acorda. Quando Jesus Ele toca, algo extraordinário tem que acontecer. Quando Jesus Ele toca, algo diferente e extraordinário tem que acontecer. E Ele está tocando nessa noite, na tua vida, na minha vida. A Bíblia diz que Ele chegou perto do esquife e tocou no caixão. E a terceira coisa que Ele vai dizer, depois de Ele dizer para a mulher não chorar, depois que Ele tocou, a terceira coisa que Ele vai dizer: jovem, eu te digo, levanta. Nessa noite Deus Ele manda tu levantar. Nessa noite Deus está dizendo: pare de chorar, pare de sofrer, pare de se lamentar, porque eu estou chegando, eu estou do teu lado nessa noite, eu estou te abraçando aqui nessa noite. Estou dizendo para você: se chora, eu cesso hoje. Essa agonia eu cesso hoje, essa tribulação eu tiro hoje. E te digo para você: vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel te conceda a tua petição nessa noite. O Deus de Israel te conceda a tua oração nessa noite. O Deus de Israel te conceda a tua vitória nessa noite. O Deus de Israel te conceda o teu livramento nessa noite. O Deus de Israel, abre aquela porta que estava fechada na tua vida nessa noite. Porque Ele é Deus. E Ele diz para aquele menino: levanta e anda. Nessa noite Deus está mandando você levantar, o quarto passo. E o quinto, andar. Andar com quem? Andar com a multidão da viúva de Naim?
ou andar com a multidão que anda com Jesus. Eu te convido, ande com a multidão que anda com Jesus, que vem com Jesus. Diz que aquele João seguiu a multidão. Nessa noite, irmão, você tem que seguir. Não é ficar parado. Seguir o quê? Em rumo à vitória, em rumo ao céu de glória. Nessa noite ele já cessou o seu choro. Nessa noite ele já tem tocado na tua vida. Nessa noite ele já tem mandado você se levantar e seguir. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi seguir Jesus. Eu comecei a andar com ele 24 horas, irmão. É quando a gente, aleluia, diz, aleluia, meus amigos me desampararam, a minha mulher me desamparou. Mas ele diz para você e para mim: olha, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui do teu lado, eu estou bem aqui na tua cama. E te digo, levanta, anda comigo, aprende comigo. Nessa noite o segredo é levantar e andar com Jesus. Nessa noite você vai para a sua casa, sabendo que Ele manda dizer para você: não chores, aleluia, não chores. E todos ficaram, versículo 7, 16. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus o visitou, o seu povo. Nessa noite há um grande temor de Deus aqui nesse lugar. Nessa noite há uma grande presença de Deus aqui neste lugar. O profeta dos profetas está aqui nessa noite. E ele está tocando, aliás, aonde você não tem capacidade de tocar. E o que foi que o povo disseram? Um grande Deus, um grande profeta, o Deus de Israel, visitou o seu povo. Quando Deus ele visita, o visitar de Deus aqui não se constitui em apenas entrar e sair e tchau não. O visitar de Deus aqui se constitui, significa entrar e ficar eternamente. O entrar de Deus aqui nessa noite manda dizer para você, aleluia, eu não só quero entrar 5 horas, eu não quero entrar apenas 12 horas, eu não quero entrar na tua vida apenas 24 horas, mas é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus ele quer fazer morada na tua vida, Deus quer fazer morada na tua casa, Deus quer fazer morada na tua existência de vida. Um grande profeta se levantou entre nós. E esse profeta está aqui nessa noite. Não é o diabo Breno, não. Sou nada. Ele se chama Jeová Rafá. Ele se chama Deus Todo-Poderoso, que tem poder de pegar a minha vida, de pegar a minha existência, de pegar aquilo que morreu na minha vida, como tinha morrido na vida daquela viúva, e dizer: Breno, Genivaldo, sabe aquele teu sonho que morreu, que parou, que barrou? Eu estou ressuscitando, eu estou andando. E o andar com Deus, quando Deus visita, quando Deus permanece dentro de nós, vem principado, vem potestade, vem calúnia, vem perseguição, mas nós não para, irmão, nós não retrocede, aleluia, nós não fica parado. Sabe por quê? Porque
que estava entrando naquela porta daquela cidade, como disse Jó. O que Jó tinha para ser julgado? O que era? Capítulo 29 de Jó. Eu não vejo nada, nenhum julgamento contra Jó. Agora aquela mulher estava sendo julgada de uma causa morta. Aí o que vai entrar na porta diz para aquela mulher: olha, não chores, porque o sacerdote terreno não tem poder, porque, aleluia, o ancião terreno não tem poder, mas o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, nessa noite tem poder para mudar o quadro da tua vida. Quem crê nessa palavra nessa noite? Quem crê nessa promessa nessa noite? Aleluia. Ele manda você nessa noite. Aleluia. Fecha assim sua mão, ó. Fecha assim sua mão, ó, tipo profético. Se você crê, aleluia. Senhor, diga: eu creio na minha vitória. O choro pode durar uma noite sem o Senhor, mas com o Senhor a alegria vem de manhã. Pode vir nessa noite. Está aqui agora. Diga: está aqui agora comigo. Tenho convicção, tenho certeza que eu vou sair levantado, que eu vou sair erguido em rumo à minha casa. Em rumo à minha casa espiritual. E o que eu estava chorando hoje de tarde, hoje de manhã, eu não vou chorar mais, porque eu dou da vida, porque o que liberta a vida, porque o que dá vida já pegou meu choro, já pegou a minha dor, já pegou a minha fraqueza e levou, aleluia, lá na cruz do Calvário. Ele está aqui nessa noite. Ele manda te dizer: vai em paz, vai para a tua casa tranquilinha, aleluia, porque Ele já tomou. Fique de pé essa noite. A hora já não manda mais. Vamos orar. Feche seus olhos.